O governo federal deve lançar ainda em janeiro o Desenrola Rural, programa para renegociação de dívidas de produtores rurais de forma simplificada. Pelo menos é o que promete o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, em um vídeo que foi divulgado pelo deputado estadual Adão Preto Filho, do PT do Rio Grande do Sul. Nós vamos então agora até Brasília, de onde fala o repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo, seja muito bem-vindo. As expectativas, sobre o Desenrola Rural, elas são muito altas, mas vale a pena a gente lembrar aqui que o governo já tinha prometido que o programa seria lançado antes do fim de 2024, não é isso? Bem-vindo novamente. Olá, Priscila. Parece que agora vai, viu? Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. São 18 dias pela frente para que isso se concretize. Nesse vídeo divulgado pelo deputado Adão Preto Filho, o ministro Paulo Teixeira diz que, do lado do Congresso, está tudo certo, mas que ainda tem um detalhe que precisa ser ajustado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O programa Desenrola Rural traz 3 componentes: repactuação da dívida dos agricultores com alto desconto, retirada do score negativo, que impede o produtor de pegar novos financiamentos, e a possibilidade de consultar dívidas privadas para fins de crédito agrícola. Para a gente se inteirar melhor do atual cenário dos produtores rurais do Rio Grande do Sul e os impactos do programa Desenrola Rural, nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti. Eugênio, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Eu vou começar essa entrevista te perguntando o seguinte: que detalhe é esse que ainda falta ser ajustado com o Ministério da Fazenda? Bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Realmente, nós também estamos preocupados e ansiosos pelo anúncio desse programa, o Desenrola Rural. A FETAG, eu particularmente estive em Brasília pelo menos umas 12 vezes depois da enchente. O estado do Rio Grande do Sul ele vem de catástrofes climáticas, Antes mesmo da enchente, muitas regiões do estado passou por 3 estiagens. E depois veio a maior catástrofe climática que a gente tem conhecimento ali em maio de 2024, fazendo com que os agricultores estivessem endividados e sem perspectivas. E saiu muito programa de desenrola aí para vários setores. E nós pedimos que viesse, um programa, um desenrola rural para atender a necessidade dos agricultores, que muitos deles sequer conseguiram crédito para fazer a próxima safra, que está se encerrando a janela de plantio. E então, agora, as notícias que a gente tem, ele é um programa muito bom, sim, mas vai atender uma pequena faixa dos agricultores. Somente os agricultores mais vulneráveis estariam sendo contemplados. Ao qual a gente não concorda. Ele tem que ser um programa abrangente, pode ser com escalas de descontos diferentes, conforme a realidade de cada setor, mas ele precisa ser um programa que venha abrangente e atender a necessidade de todos os agricultores que passam por dificuldades aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que não foi apenas o estado do Rio Grande do Sul que enfrentou intempéries com enchentes desastrosas, altas temperaturas, excesso de chuva. Outros estados estão aí nessa linha, a exemplo do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Mas no caso do Rio Grande do Sul, em termos de valores, o que é que vocês estão esperando aí dentro do Desenrola Rural? Olha, em conversas que a gente teve com o próprio MDA ali, seriam necessários algo de 8, 10 bilhões para atender uma forma mais abrangente, Mas a gente tem que vai ser muito longe disso, Até porque se fala em atender uma parcela aí que tem de agricultor que tem renda bruta em torno de R$ 50.000, Pelo menos o que a gente tem ouvido falar. Então seria mesmo para aqueles agricultores lá muito vulneráveis e que certamente vai ficar muita gente de fora e que a gente vai continuar pressionando para que seja um programa mais abrangente. Se vier nessa primeira fase para esse público, mas ele não pode parar por aí. Precisa contemplar a grande maioria dos agricultores que foram atingidos, e eu concordo. Nesse momento, eu falo aqui pelo Rio Grande do Sul, por tudo que tem acontecido aqui conosco, e estamos vivenciando mais uma estiagem,
né? Mas com certeza tem que ser contemplado todos os agricultores que passaram por dificuldades no Brasil inteiro, né? Nessa ida do ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário aí ao Estado, você teve a oportunidade de conversar com ele, a FATEG, realmente esse desenrola vai se cumprir agora em janeiro? Você está otimista? Sim, a expectativa é que seja assim lançado agora no mês de janeiro. A promessa era que seria lançado ainda no final de 2024, né? Por esses ajustes que ainda a gente não teve acesso, né? Mas deve ser lançado sim agora no mês de janeiro. O que nós ficamos, né? O governo federal ali através do ministro Paulo Teixeira veio fazer uma espécie de balanço das medidas do governo federal, especialmente para atender os agricultores atingidos pelas cheias do mês de maio. Foram programas importantes, teve um desconto aí de 30% nas operações de custeio, de investimento para quem não tinha seguro. Agora, o senhor imagina, né, e os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, aquelas famílias que perderam tudo, perderam a propriedade, perderam a produção, perderam toda a camada arável do solo, tem um desconto, isso aí não vai resolver o problema da família, precisaria de uma anistia de todas as suas dívidas para que eles possam pensar em fazer novos investimentos para tocar a sua propriedade e, enfim, pensar em produzir alimentos, que é a vocação que o agricultor, especialmente a agricultura familiar, tem. Então, por isso que a gente vai estar cobrando que tenha continuidade desses programas. Muitos deles perderam a validade agora no final do ano, então é preciso que seja retomada para que essas famílias possam, né, ter acesso a novos financiamentos. O próprio fundo garantidor, que era um fundo para garantir as operações junto ao sistema financeiro, ele não funcionou. As famílias que não tinham garantia real para dar para o sistema financeiro, elas acabaram ficando sem financiamento para fazer essa próxima safra que está se encerrando a janela de plantio. Tá bom então, Eugênio, a gente te agradece muito a sua participação aqui no Mercado e Companhia e esperamos também contar com você mais vezes, tá bom? Obrigado, Ricardo, e permanecemos sempre à disposição aí. Um abraço. Pois é, Priscila, e tomara que agora o Desenrola Rural não empaque lá no Ministério da Fazenda, que é a parte mais sensível nesse processo até o dinheiro chegar aos produtores. Segue com você em São Paulo. Tá certo, o próprio nome tem que fazer jus ao que tem que acontecer, né, Ricardo? Obrigada e até amanhã.